Olá, tudo bem? Hoje o tema refere-se aos deveres do locador e aos deveres do locatário. O locador no contrato de locação ele tem algumas obrigações em relação ao locatário. A primeira delas é entregar o imóvel ao locatário, em condições de uso, obviamente. Por isso que é muito importante ser feito aquele laudo prévio descritivo do imóvel, para que não haja problema com relação a isso daí, para saber como o imóvel foi entregue. O locador também tem como obrigação garantir ao locatário o uso tranquilo do imóvel. É obrigação do locador ainda, por exemplo, pagar as despesas de intermediação, a taxa de administração, se houver a figura da imobiliária ou de um corretor de imóveis que intermediou essa relação. É obrigação do locador dar o recibo de quitação discriminado para o locatário, não pode ser genérico. É obrigação do locador pagar todos os tributos incidentes no imóvel, salvo se for estabelecido de uma forma diferente no contrato. Isso pode acontecer também. Então, por exemplo, IPTU, que é a obrigação de quem? É do proprietário do imóvel, lógico, perante a prefeitura. Mas não precisa ser o que pode ser estabelecido, que quem vai pagar o IPTU será o locatário. E caberá ao locatário, obviamente, comprovar que efetuou o pagamento, se estiver estabelecido no contrato, comprovar ao locador que cumpriu essa obrigação, que pagou o IPTU. É obrigação do locador, igualmente, pagar as despesas extraordinárias relativas ao imóvel. Entre estas despesas extraordinárias encontra-se a constituição do fundo de reserva, que é uma espécie de poupança. Então, essa é uma obrigação do locador. Quais são as obrigações, os deveres do locatário? O locatário, obviamente, terá um rol um pouco maior de obrigações com relação a isso. Primeiro, pagar o aluguel em dia, pagar tanto o aluguel quanto seus encargos sempre pontualmente. O locatário tem que usar o imóvel para o fim que foi combinado, para a sua destinação. Então, se ele contratou para uma coisa e está usando para outra, ele está descumprindo o contrato de locação, está descumprindo a lei, inclusive. O locatário ele tem a obrigação de reparar qualquer defeito ou dano que exista, que apareça no imóvel ou nas suas instalações, e deve não só comunicar isso ao locador, como também efetuar o reparo desse defeito aí, desse problema. O locatário tem outras obrigações. Então, por exemplo, pagar água, luz, gás, energia, todas essas questões, porque é o telefone, então, porque ele está usando lá o imóvel, então ele tem que pagar essas despesas. O locatário tem a obrigação de qualquer comunicação que chegar no imóvel em nome do locador, de comunicar e fornecer esse documento ao locador. Então, por exemplo, chegou lá o IPTU, quem vai pagar o IPTU ficou combinado que vai ser o locador, a regra. Então, o locatário tem a obrigação de pegar o carnê do IPTU e entregar isso ao locador dentro de um prazo para que não haja atraso no pagamento do tributo. Então, é muito importante isso daí. O locatário ele tem que restituir o imóvel no fim da locação, no estado em que ele se encontra. Lógico, no estado em que ele recebeu, melhor dizendo, descontado aí, lógico, o uso normal. Por isso, aquele laudo descritivo inicial é muito importante, porque será necessário também ser realizado um laudo descritivo na hora da devolução, na entrega das chaves. Outras obrigações do locatário. Ele tem como dever pagar as despesas ordinárias. Afinal de contas, ele está usando o imóvel, então ele tem que pagar as despesas ordinárias.
Pode ser eventualmente, como na questão dos tributos e taxas, pode ficar contratualmente obrigado o locatário a cumpri-las, embora a lei fale que seja obrigação do locador, mas a lei também permite essa possibilidade com relação aos tributos. Também com relação às despesas extraordinárias, pode ser que o locatário venha a ser obrigado, não apenas em relação às despesas ordinárias do uso normal do imóvel, como também pelas despesas extraordinárias, o locatário pode vir a ser contratualmente obrigado com relação a isso. Essas questões, existe um rol bastante grande nos artigos 22 seguintes da Lei de Locações com relação aos deveres tanto do locador e do locatário. Por isso é muito importante, na hora da elaboração do contrato de locação, deixar isso muito claro, quais são as obrigações legais e as obrigações contratuais, aquelas que podem, ainda que sejam obrigações legais de uma ou de outra parte, e essas obrigações podem ser delegadas para uma delas, que isso esteja muito claro no contrato e como isso vai funcionar. Então, por exemplo, o locatário pode ser obrigado a consentir na vistoria do imóvel, então tem que estabelecer quando isso pode ocorrer, para evitar algum tipo, por exemplo, se for uma locação residencial, para isso não aconteça no final de semana, num horário inconveniente. Então é muito importante que haja o bom senso na hora da elaboração do contrato social, especialmente nessas cláusulas estabelecendo os deveres de cada uma dessas partes. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like aqui e apertar a sinetinha. Até a próxima!